E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar a potência elétrica. Então vamos lá. Então, o que vem a ser o conceito de potência elétrica? Então, de uma maneira geral, os aparelhos elétricos são dispositivos que transformam a energia elétrica em outra forma de energia, como, por exemplo, no motor elétrico, a energia elétrica é transformada em energia mecânica de rotação do motor, né? Então, a energia elétrica é utilizada para fazer o motor girar. Em um aquecedor, a energia elétrica é transformada em calor, ou seja, energia elétrica é transformada em energia térmica. E em uma lâmpada de vapor de mercúrio, a energia elétrica é transformada em energia luminosa. A energia elétrica se transforma aí em luz. Então, todo aparelho elétrico, independente da finalidade, ele é fabricado com algumas características importantes. E quais são essas características importantes? A primeira é a voltagem ou a diferença de potencial que deve alimentá-lo. Então, quando a gente compra um aparelho, a gente tem que olhar se ele pode ser ligado a uma tomada de 127 ou 220 volts. E uma outra característica importante também é a potência, né? A potência do equipamento elétrico. Mas então, o que vem a ser essa potência? A potência elétrica é uma grandeza física que nos permitirá antecipar o desempenho de aparelhos de uma mesma espécie. Então, através da potência elétrica, a gente vê o desempenho de um aparelho. Como, por exemplo, aí, comparando dois chuveiros elétricos diferentes, aquecerá melhor a água aquele que tiver maior potência elétrica. Então, quanto maior a potência de um aparelho, mais energia elétrica ele vai transformar em algum outro tipo de energia, certinho? Agora, vamos ver aí, então, a potência desenvolvida por um aparelho elétrico. Então, por definição, chama-se potência elétrica de um aparelho a energia consumida por unidade de tempo. Então, a gente já viu lá no primeiro ano que potência é o quê? É energia pelo tempo, ou trabalho dividido pelo tempo. Então, de um aparelho elétrico vai ser a mesma coisa. A potência dele vai ser a energia dividida pelo tempo. Então, potência P é igual à energia elétrica que vai ser transformada, dividida aí pelo intervalo de tempo. Então, como a gente já sabe lá da mecânica, no SI, a unidade de potência é o watt, né, representada pelo W. A de energia é o joule e o tempo é o segundo. Então, geralmente, nós temos a necessidade de conhecer a potência P desenvolvida pelo aparelho elétrico. Como a gente já viu lá no comecinho na aula 3, a energia elétrica, quem que é? É a carga vezes a diferença de potencial, né? Que é o trabalho para você mover uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, né? Como a gente sabe, trabalho é a variação da energia, também a variação da energia vai ser a minha carga, ΔQ, vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, assim, o que eu vou ter? Vou dividir todo mundo por ΔT. ΔE sobre ΔT é igual a ΔQ sobre ΔT vezes o potencial. Então, o que eu vou ter? Eu sei que I, a minha corrente elétrica, quem que é? É carga pelo tempo. Então, ΔE sobre ΔT, como a gente já viu antes, é a potência. O meu potencial V e ΔQ sobre ΔT é a minha corrente elétrica. Então, a minha potência é a minha diferença de potencial V vezes a corrente I. Então, a gente chega, portanto, ao seguinte resultado. Olha aí como é que esse resultado é bem importante. Então, se um aparelho elétrico, ao ser submetido a uma diferença de potencial VAB, for percorrido por uma corrente I, a potência desenvolvida neste aparelho será dada por. Então, potência é V vezes I. Agora a gente vai aprender uma outra coisa também muito importante, que é a potência dissipada em um resistor, que é o efeito Joule. Mas quem que é esse efeito Joule? Ele é muito comum no nosso dia a dia. Então, olha aí, o efeito Joule consiste na transformação da energia elétrica em energia térmica, ou seja, transforma a eletricidade em calor, em uma resistência percorrida por uma corrente elétrica. Se a gente tiver um resistor aí, esse resistor vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, sendo R o valor da resistência, VAB a voltagem ou a diferença de potencial nela aplicada, e I a corrente que a percorre, a potência desenvolvida por efeito Joule nessa resistência, ela pode ser calculada aí pelas expressões. Vamos partir lá da definição de potência. Potência é V vezes I. Mas o que eu sei? Lá pela lei de Ohm, que V é igual a R vezes I.
Então, potência é V vezes I. E pela lei de Ohm, V é igual a R sobre I. Então, no lugar do V, eu vou colocar R vezes I. Então, a minha potência vai ficar, no lugar do V, R vezes I vezes I. I vezes I ao quadrado. Então, a potência lá no resistor vai ser o valor da resistência vezes o quadrado da corrente. Não é? Certinho? E eu sei o que também? V é igual a RI, pela lei de Ohm. Então, disso daí, o que eu tiro? Que I é igual a V sobre R. Eu tirando disso daí, que I é V sobre R, no lugar do I agora eu vou colocar o quê? V sobre R. Então, minha potência também pode ser escrita como V ao quadrado sobre R. Então, sempre que eu tiver um resistor, eu posso usar qualquer uma dessas duas expressões. Potência é igual a resistência vezes o quadrado da corrente, ou potência é o quadrado da diferença de potencial dividido pela resistência. Então, vamos ver aí alguns exemplos. Primeiro exemplo aí. A figura seguinte representa um circuito elétrico composto por uma fonte ideal e 3 resistores. Então, olha aí, eu tenho o circuitinho, tenho a minha fonte e 3 resistores. Um resistor de 2 ohms, um resistor de 3 ohms e um resistor de 6 ohms. Sabendo que a diferença de potencial da bateria vale 12 volts, determine. Na letra A corrente que passa em cada um dos resistores. Então, o que eu tenho que fazer? Olha aí. Primeiro, eu vou calcular a resistência equivalente. Então, como é que eu calculo a resistência equivalente? Primeira coisa, eu tenho que ver o que eles têm de igual. O resistor de 3 e de 6, eles têm o mesmo potencial. Como eles têm o mesmo potencial, eu vou calcular a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo. Então, 1 sobre a resistência equivalente dos resistores de 3 e 6 ohms vai ser 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Mínimo múltiplo comum de 3 e 6 é 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3. 3 sobre 6 simplifica, dá 1 meio. Então, 1 sobre a resistência é 1 sobre 2. Multiplica cruzado. Então, minha resistência equivalente entre os resistores de 3 e 6 vai ser 2 ohms. Agora, esses dois resistores em paralelo, eles estão em série com o resistor de 2 ohms. Então, o que eu faço? Eu simplesmente somo. Então, minha resistência equivalente vai ser 2 ohms mais 2 ohms, que me dá 4 ohms. Então, a resistência equivalente do circuito aí, 4 ohms. Então, aplicando aí a lei de Ohm, V é igual a RI. Então, meu I vai ser V sobre R. Quem que é o meu V? O meu V é 12 volts e a minha resistência equivalente, 4 ohms. Então, 12 dividido por 4, 3 amperes. Então, a corrente que está saindo ali da bateria, ela vale 3 amperes. Então, olha aí, a corrente total no circuito é de 3 amperes. Então, ela está saindo lá da bateria e ela vai atravessar o resistor de 2 ohms. Então, ela sai da bateria, atravessa o resistor de 2 ohms e na hora que ela chega naquele nó, ela se divide. Uma parte vai para o resistor de 3 ohms e a outra parte da corrente vai para o resistor de 6 ohms. Então, o que vai acontecer? Eu vou calcular primeiro aí a DDP no resistor de 2 ohms, que vai me dar V igual a RI. Então, meu R é 2 e a corrente vale 3. Então, eu sei que a minha diferença de potencial ali vale 6 volts. Então, a DDP que sobra para os resistores em paralelos é de 6 volts também. Então, o que acontece? Se a minha bateria está fornecendo 12 volts, aquele resistor de 2 ohms está consumindo 6 volts. Se ele consome 6 volts, então vão sobrar 6 volts para aqueles dois resistores em paralelo. Então, assim, o que eu vou ter? Olha aí, a minha corrente que passa no resistor 3 vai ser a diferença de potencial que está submetido dividido pela sua resistência. A diferença de potencial, a gente já calculou, vale 6 e a resistência dele vale 3. Então, a corrente que está atravessando o resistor de 3 ohms vale 2 amperes. E a corrente que atravessa o resistor de 6 ohms vai valer a diferença de potencial 6 volts e a resistência 6 ohms. 6 dividido por 6, 1 ampere. Então, a corrente que está atravessando cada resistor, o de 2 ohms, 3 amperes, o de 3 amperes, o de 3 ohms, 2 amperes e o de 6 ohms, 1 ampere.
Na letra B, está pedindo a potência dissipada no resistor de 6 ohms. Então, para que eu fiz todo esse cálculo? Olha aí. Então, a potência dissipada no resistor de 6 ohms vai ser, eu sei que potência é igual a resistência vezes o quadrado da corrente. Lá na letra A, eu já calculei o valor da corrente. Então, a potência no resistor de 6 ohms vai ser, a resistência vale 6 e a corrente vale 1. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 6, 6. Então, a potência dissipada no resistor de 6 ohms vai ser de 6 watts. Ele está dissipando uma potência aí de 6 watts. E na letra C, a potência desenvolvida pela bateria será de quanto? Olha aí, eu sei que potência é a diferença de potencial vezes a corrente. Eu sei que a diferença de potencial da bateria é de 12 volts e a corrente que está atravessando ali, que é a corrente total no circuito, é de 3 amperes. 12 vezes 3, 36 watts, certinho? Então, o que acontece, por exemplo, quando a gente liga um monte de aparelho na tomada e acaba acontecendo de desligar a luz? Aí, nesse caso, a gente tem uma corrente tão alta, ou seja, a potência do aparelho está tão alta, que o disjuntor do relógio, né, do medidor de energia, acha que está acontecendo um curto-circuito. Então, se a gente estiver dissipando muita potência na casa da gente, o disjuntor ele é um dispositivo de segurança para evitar curto-circuito. Ele acha que está tendo curto-circuito e acaba desarmando. Então, muitas vezes, um aparelho tem uma potência muito alta, que às vezes a gente nem consegue ligar ele na casa da gente. Certinho? Continuando aí, agora a gente vai ver o conceito, a gente já viu a potência elétrica, agora as especificações técnicas e principalmente aí o consumo de energia. A gente sabe que a energia elétrica aqui no Brasil está muito cara. A gente está aí na bandeira vermelha, né, no patamar 2, o mais caro que existe, né, por causa da nossa crise hídrica, né, não está chovendo. Então, olha aí, toda vez que um aparelho elétrico entra em funcionamento, ocorre uma transformação de energia elétrica em outras formas de energia, como luminosa, sonora, mecânica de rotação, ventilador, né? A térmica lá no chuveiro, entre outros, que a gente já viu no comecinho. Então, vamos analisar do que se compõe e como é que se calcula o custo da energia elétrica em nossas casas, que é fornecida pelas usinas geradoras de eletricidade através das companhias distribuidoras, né? Aqui em Minas a gente tem a CEMIG e a Energisa, né, que fazem isso. Então, como é que a gente calcula o consumo da energia elétrica? Eu vou simplesmente colocar essa formulinha aí, porque ela já é mais simples, já dá o resultado lá em kWh. Então, o nosso consumo mensal ele é igual à potência do nosso aparelho, vezes o número de horas que ele fica ligado por dia, vezes o número de dias que ele fica ligado no mês, dividido por 1000, certo? Então, esse daí é o nosso consumo de energia. Lembrando que o consumo, como vem lá na conta de luz, é em kWh. O ΔT é aquilo que eu já falei, é o número de horas que o aparelho fica ligado por dia, e D é o número de dias que o aparelho fica ligado no mês, certinho? Então vamos resolver o exemplo que está no PET. Olha aí, exemplo 2. A rede elétrica da cidade de Belo Horizonte oferece uma tensão de 127 volts para toda a cidade. Ao chegar às nossas casas, essa tensão é distribuída de maneira que todos os aparelhos elétricos funcionem com a mesma energia. Em um quarto de uma residência, onde o aluno da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais passa seu dia estudando, possui os seguintes aparelhos ligados na tomada: uma lâmpada de 15 watts, né, valores aproximados, e um computador de 300 watts, também valores aproximados. A lâmpada fica acesa em média 12 horas por dia e o computador fica ligado por 18 horas por dia. Pensando exclusivamente nesse cômodo da casa, qual será o gasto financeiro correspondente a 30 dias de conta de energia se o valor cobrado por 1 kWh pela CEMIG para aquela região na bandeira verde é de 0,64463 centavos de real? Muito bem. Então, vamos resolver aí. Primeira coisa que eu sempre falo, vamos escolher os dados do problema. O que ele me deu? Uma lâmpada de 15 watts que fica ligada 12 horas por dia. E um computador de 300 watts que fica ligado 18 horas por dia. Então, qual que vai ser meu consumo? Vou calcular o consumo da lâmpada. A lâmpada é 15 watts vezes 12 horas por dia, vezes 30 dias, que vai me dar 5.400. Divide por 1000, isso me dá 5,4 kWh de consumo aí da lâmpada, da quantidade de energia elétrica que vai ser transformada em energia luminosa. E aí o do computador, ele é 300 watts, vezes o número de horas, 18, número de dias, 30. 300 vezes 18 vezes 30
162 mil, dividido por 1.000, 162 kWh, para ver como é que o computador gasta energia elétrica. Então, qual que vai ser meu consumo total? Meu consumo total vai ser 5,4 mais 162. Vai me dar 167,4 kWh. Como cada quilowatt custa 0,64463, então é só multiplicar esse valor por 167,4. Então isso aí vai me dar só o quarto desse menino que fica em casa estudando o dia inteiro, R$ 107,91. Agora lembrando aí que o enunciado fala bandeira verde, né? A gente está na bandeira vermelha. Então esse custo aí é bem mais elevado. Certinho? Muito bem, encerramos aqui a nossa última videoaula de conteúdo do PET 3. Né? Agora vocês façam as atividades. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas. Se tiver alguma dúvida aí, coloca aí nos comentários. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!